Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso programa, hoje vamos falar sobre os fungos do solo. Este assunto faz parte da segunda unidade da nossa disciplina, que são os organismos do solo. Já falamos sobre bactérias e agora vamos fazer algumas considerações sobre este importante grupo microbiano que são os fungos. Basicamente, os fungos que habitam o solo. Primeiramente, é preciso que a gente apresente o conceito de fungos. Então, fungos são organismos do reino fungi, considerando aquele sistema dos 5 reinos do Whittaker. Vocês devem lembrar que esse cientista, o Robert Whittaker, classificou os organismos vivos em 5 reinos distintos: o reino Monera, o reino Protista, o reino Animalia, o reino Planta e o Vegetal e o reino Fungi. As bactérias estão no reino Monera e os fungos estão no reino próprio chamado Fungi. Ou eles podem também ser organismos do domínio Eucária, na classificação da árvore filogenética universal, do Voese, que leva em consideração as relações filogenéticas entre os organismos. Vocês devem lembrar também que o Voese coloca 3 domínios básicos: arqueia, bactéria e eucária. Os fungos estão no domínio eucária porque eles possuem células eucarióticas. São todos eles heterotróficos, que nós também chamamos de quimiorganotróficos, ou seja, eles não conseguem sintetizar o próprio alimento e têm que consumir alimentos orgânicos. Por isso, eles desenvolvem alguns hábitos como saprófagos, também chamados de saprófitas, parasitas ou simbiontes. Então, são os 3 hábitos de crescimento básicos. Saprófagos são organismos que se alimentam de material orgânico em decomposição. Então, saprófagos é uma palavra complexa que une 2 radicais gregos: sapros, que significa podre ou em putrefação, e fagos, que vem de fagia, ou seja, alimentação. Quer dizer, um grande número de fungos, de espécies, é saprófaga, ou seja, é um hábito de crescimento muito importante dos fungos. Mas eles podem também ser parasitas ou simbiontes. São todos eles aclorofilados, ou seja, eles não têm clorofila como as plantas ou outros organismos autotróficos. Todos os fungos são quimiorganotróficos. Isso é muito importante que seja assimilado por vocês. Eles podem ser uni- ou pluricelulares. Um exemplo de fungos unicelulares são as leveduras, também conhecidas como fermentos. Então, as leveduras são fungos unicelulares muito importantes que ocorrem no solo, nos vegetais, nos frutos. E no grupo dos pluricelulares nós temos os fungos filamentosos ou bolores e os cogumelos, que são fungos macroscópicos. A parede celular é composta principalmente por quitina, tem uma estrutura principalmente filamentosa, é o caso desse grande grupo, que são os fungos filamentosos, e a nutrição dos fungos se dá por absorção. Então eles absorvem os materiais
orgânicos e inorgânicos do solo e assim eles obtêm seus alimentos e sua energia. Então, ainda nesse campo do conceito, a gente fala que a maioria dos fungos é microscópica, mas muitos tornam-se reconhecíveis através de suas frutificações, como, por exemplo, os cogumelos. Então, cogumelos é um grupo de fungos muito importante, são fungos macroscópicos que ocorrem em várias situações, nos solos úmidos, troncos de árvores. Eles são muito importantes também na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, porque eles fornecem muitas substâncias importantes para diversos fins. E também são usados na alimentação humana. Tem um grande número de cogumelos que são comestíveis e são cultivados em grandes fazendas. E também alguns são venenosos. Então, esse grupo de fungos, os cogumelos, que são os fungos macroscópicos, é também um grupo muito importante. E eles são amplamente distribuídos pelo planeta, integrando os ciclos biológicos de praticamente todos os ecossistemas existentes. Por meio dessas imagens, nós apresentamos para vocês os tipos básicos de fungos que ocorrem na natureza e nos solos de um modo geral. Aqui, na primeira fotografia, temos o primeiro tipo, que são os bolores, ou também chamados fungos filamentosos ou mofos. Aqui nós temos uma laranja tomada completamente por esse tipo de fungo, provavelmente do gênero Penicillium. Esses fungos nada mais são do que um conjunto de hifas que crescem em todas as direções, formando o micélio. Então, são fungos microscópicos, mas eles são perceptíveis porque quando se instalam nos alimentos e em outros produtos orgânicos, eles ocorrem sob esta forma de mofo ou de bolor, como nós chamamos. Aqui, na segunda fotografia, temos fungos macroscópicos, que, a exemplo dos primeiros, dos bolores, também são fungos multicelulares. Neste caso, nós podemos vê-los a olho nu. Aqui é o que nós chamamos de corpos de frutificação, que fica acima do substrato onde eles estão crescendo, que podem ser esses substratos troncos de árvores, serapilheira ou até mesmo em solos úmidos. Então, são fungos também muito importantes do ponto de vista ecológico e agronômico. E na terceira fotografia nós temos o terceiro tipo de fungos, que são os fungos unicelulares, que também são chamados de leveduras. São fungos microscópicos e que ocorrem também no solo, mas principalmente em frutas e grãos. São fungos muito importantes, principalmente para a indústria de alimentos e bebidas. E aqui nós apresentamos os modos de vida que os fungos podem adotar. Nós já falamos sobre isto e nós chamamos esses modos de vida de hábitos de crescimento, ou seja, esses termos são sinônimos. E neste caso, os fungos podem adotar 3 modos de vida. E o primeiro que nós apresentamos é o saprofitismo. O que é isto? É uma relação onde os fungos se alimentam de materiais em decomposição. São os chamados fungos saprófitas ou saprófagos.
Neste caso, eles atacam materiais vegetais, animais mortos ou produtos orgânicos diversos que se encontram no solo. Por exemplo, aqui temos uma espécie de cogumelo crescendo em cima de um tronco de árvore. Então, esse cogumelo, através de suas hifas que estão no interior do tronco, estão se alimentando do material orgânico desse tronco, como, por exemplo, a celulose e até a lignina. Também no interior do solo, principalmente na camada arável, vamos ter uma grande diversidade de fungos saprófitos, porque esta região é muito rica em diversos materiais orgânicos, como gorduras, ácidos orgânicos, celulose, fezes de animais, animais mortos, etc. Então é um ambiente muito rico, onde podem se desenvolver fungos saprófitas diversos, como os gêneros Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillium, entre outros. O segundo tipo de modo de vida, ou hábito de crescimento, é o parasitismo. É uma relação onde o fungo se alimenta de animais ou de plantas ou de outros micro-organismos sem dar nada em troca. Ele vive às custas desses seres vivos. É uma relação do ponto de vista agronômico e econômico muito importante, porque aqui nós temos os diversos fungos causadores de doenças em plantas. Nós vamos falar sobre várias doenças ainda no decorrer desta aula. Então, essa relação de parasitismo deve ser estudada com muito detalhe, porque esses fungos são muito prejudiciais ao agronegócio brasileiro e mundial. E o terceiro modo de vida que nós apresentamos é a simbiose. Então, é também uma relação muito importante. Neste caso, o fungo forma associações simbióticas com diversos seres vivos, com plantas, animais e até com outros micro-organismos. Por exemplo, aqui nós temos essa figura mostrando uma das principais simbioses que ocorrem na natureza, que são as micorrizas. Então, neste caso, os fungos se instalam nas raízes das plantas e aumentam a área de exploração dessas raízes, fornecendo com mais facilidade nutrientes e água para as plantas. E em troca, esses fungos recebem os fotoassimilados que as plantas enviam aqui para as raízes. Então é uma relação simbiótica de grande importância também nos agroecossistemas. Neste caso das simbioses, não podemos deixar de mencionar também os famosos líquens, que são associações simbióticas entre fungos e algas e entre fungos e cianobactérias. Também é uma relação importantíssima do ponto de vista ambiental e agronômico. Por exemplo, esses líquens se instalam em rochas, em caules de plantas, em troncos de árvores e até nas folhas de muitas plantas, causando assim muitos impactos nos ecossistemas naturais. Para ilustrar essas formas de fungos, bem como os modos de vida que acabamos de conceituar, vamos mostrar para vocês algumas belíssimas fotografias contidas neste fabuloso livro, The Kingdom Fungi, The Biology of Mushrooms, Molds and Lichens, isto é, o reino fungi, a biologia de cogumelos, bolores e líquens.
do pesquisador e professor americano da Universidade do Arkansas, Steven L. Stephenson. Aqui vemos estruturas chamadas teleósporos, que são esporos do fungo filamentoso Phragmidium mucronatum. As estruturas microscópicas produzidas pelo fungo são frequentemente muito intrincadas e algumas vezes belíssimas. Aqui vemos corpos de frutificação de um cogumelo chamado Agaricus campestris. Esta é uma espécie que ocorre em campos e áreas tomadas por pastagens. Ela é muito parecida com a espécie comestível Agaricus bisporus. Aqui vemos corpos de frutificação de um macrofungo chamado Mitrula paludosa, que ocorre em folhas mortas em regiões úmidas. Micélio de um microfungo filamentoso terrestre chamado Penicillium digitatum em uma laranja. E aqui temos esporangióforos do fungo Rhizopus stolonifer, que ocorre frequentemente no solo. Este é um fungo filamentoso e esta espécie é uma das mais comuns e espalhadas por todo o mundo, de todo o reino fungi. Esporangióforos são estruturas que alojam os esporos desse tipo de fungo, que são chamados esporangiósporos. Aqui vemos um conidióforo de Aspergillus, um fungo filamentoso comum na maioria dos solos. Conidióforos são estruturas que alojam esporos conhecidos como conídeas. E aqui temos um conidióforo de Penicillium. Espécies de Penicillium são facilmente reconhecíveis devido à aparência de seus densos conidióforos. Aqui temos leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, a levedura que faz a fermentação da cevada e das uvas, além da cana-de-açúcar. Observamos diversas células em processo de brotamento. Aqui temos corpos de frutificação do cogumelo Leocia lubrica. Esses cogumelos são facilmente encontrados em solos florestais. Aqui temos uma espécie de cogumelo chamada Morchella esculenta. Observem o formato da cabeça do cogumelo, lembra um favo de mel. Então, esses cogumelos são facilmente reconhecíveis por esta característica. Aqui temos um fungo macroscópico do grupo das trufas, que nada mais são do que cogumelos subterrâneos. Esta espécie é chamada Tuber melanosporum e é geralmente reconhecida como uma das mais exóticas de todas as trufas. Corpos de frutificação do fungo macroscópico Hipoxylon fragiforme. Esta espécie ocorre principalmente em ramos mortos de faia. Na verdade, isto não deixa de ser um hábito saprofítico. Aqui vemos basídeos e basidiósporos em desenvolvimento no himênio de um membro da classe Basidiomycota. Aqui vemos 3 corpos de frutificação da espécie Amanita muscaria, uma das mais conhecidas de todos os macrofungos. Cogumelos da espécie Amanita bisporígera, crescendo
em um solo florestal. Este é um dos mais mortalmente venenosos cogumelos de todo o reino fungi. E por isto, ele é conhecido como anjo destruidor. Esta é a espécie Marasmius siccus. Este fungo comumente ocorre sobre folhas mortas. É, portanto, um fungo saprofítico. Corpos de frutificação de uma espécie chamada Mycena hematopus. Ela produz um exudato aquoso quando o talo é quebrado. Aqui vemos corpos de frutificação da espécie Boletus edulis. Este é um fungo comestível, altamente apreciado em todo o mundo. Aqui temos a espécie Tremella mesenterica crescendo em um caule de frutífera. Os corpos de frutificação deste fungo, como se observa na fotografia, assumem a forma de uma massa gelatinosa. Aqui temos dois tipos de líquens. Nesta fotografia, vemos esta espécie de líquen, chamada Boelia frígida, que foi encontrada vivendo em uma rocha na Antártica. Esta fotografia foi tirada na latitude 77 graus sul. Esta é uma das espécies mais abundantes e frequentes em regiões antárticas. E aqui nesta fotografia temos um Basidio líquen chamado Lichenophalia umbellifera, que não é frequentemente reconhecida como um líquen, mas na verdade é um cogumelo, ou seja, um fungo da classe dos basidiomicetos, que está associado com uma alga, formando um líquen. Como vemos aqui nesta fotografia, diversas espécies de líquens podem ocorrer juntas no mesmo substrato. Nesta fotografia, observamos líquens ocorrendo em folhas de uma planta de uma floresta tropical. Algumas vezes ocorrem tantos líquens que podemos encontrar dúzias de diferentes espécies vivendo em uma única folha. Agora, exemplos de simbioses entre fungos e plantas superiores. Nesta fotografia, vemos o manto de hifas, que se forma ao redor das células corticais de uma raiz de árvore. E aqui vemos as hifas de um fungo endomicorrízico no solo, perto da raiz da planta hospedeira. Nesta fotografia, observamos uma raiz onde numerosas vesículas de fungos endomicorrízicos estão presentes. Nesta fotografia, observamos fragmentos de esporos de um fungo endomicorrízico. Aqui vemos plantas de trigo infectadas por uma espécie chamada Poxynia graminis. Vejam que tanto as folhas quanto os colmos estão totalmente tomados por hifas deste fungo parasítico. Aqui vemos uma espiga de milho infectada por este fungo, chamado Ostilago meidis. Embora não possua uma boa aparência, este fungo é consumido por muitas pessoas em algumas partes do mundo. Um nematóide do solo sendo aprisionado por hifas do fungo Arthrobotrys oligospora. É uma outra faceta dos fungos, o ataque a pequenos animais
como neste caso, nematóides que habitam o solo. E aqui, só para dar uma ideia melhor, onde estão situados os fungos nos sistemas de classificação. Então, já falei sobre esse sistema dos 5 reinos do Whittaker, que foi proposto em 1969 e se baseia em 3 características principais: fotossíntese, absorção e ingestão, ou seja, as formas de assimilação de alimentos e energia. Então temos o reino Monera, onde estão as bactérias, o reino Protista, que também é um grande grupo de organismos unicelulares, como protozoários e outros, o reino Planta ou vegetal e o reino Animalia, e o fungo está aqui no centro, o reino Fungi, cuja nutrição se dá por absorção. Então aqui temos as divisões dos fungos e a posição deles nesse sistema dos 5 reinos do Whittaker. E aqui o sistema de classificação do Voese, que leva em consideração as relações filogenéticas ou evolutivas entre os seres vivos. Então temos os 2 grandes domínios aqui, o domínio bactéria e o domínio arqueia, que envolve basicamente seres procarióticos. E os fungos estão aqui no domínio eucária, inclusive junto com organismos macroscópicos, como plantas e animais, porque são todos os organismos que apresentam células eucarióticas, que tem uma série de características, esses organismos eucarióticos e os procarióticos. Não é só aquela questão, aquele detalhe da presença de membranas envolvendo o núcleo. Existem outras características importantes que diferenciam esses 2 grandes grupos. Então, deem uma olhada nos vídeos para ficarem por dentro dessa diferença, dessa diferenciação entre organismos procarióticos e eucarióticos. Os fungos estão aqui no domínio eucária, porque são todos eles eucarióticos. Nesta tabela, nós apresentamos, de modo geral, as principais classes de fungos. Então é muito importante que nós tenhamos uma noção da taxonomia, da classificação dos fungos. É preciso que a gente conheça as classes, pelo menos em nível de famílias, gêneros e algumas espécies importantes. Então é preciso a gente situar essas espécies dentro das categorias taxonômicas. Então nós temos basicamente 5 classes de fungos. Classe dos ascomicetos, que são os fungos de bolsa. Eles apresentam hifas septadas. Lembrem, as hifas são as células dos fungos e elas podem ser septadas, ou seja, separadas por septos ou camadas ou barreiras que separam as hifas em diversos segmentos. Então as hifas dos ascomicetos são septadas e aqui nós temos alguns representantes em termos de gêneros. O gênero Neurospora, o gênero Saccharomyces, este aqui é uma levedura, importantíssimo aí na indústria de bebidas e de alimentos. O gênero Morchella, e tem um esporo sexual do tipo ascósporo, ocorrendo nos solos e nas plantas em decomposição de modo geral. Temos os basidiomicetos, que são os fungos em clava, e também os cogumelos, então são os fungos macroscópicos, apresentando hifas septadas. E aqui tem vários gêneros, mas a gente coloca 2 muito importantes.
o gênero Amanita, que são cogumelos geralmente venenosos ou alucinógenos, e o gênero Agaricus, que apresenta cogumelos comestíveis. São dois gêneros muito importantes do grupo dos Basidiomicetos. Apresentam esporo sexual do tipo Basidiósporo e também ocorrem nos solos e nas plantas em decomposição, troncos de árvore, solos úmidos, liteira, geralmente ambientes que têm muita água e muita matéria orgânica. Vamos encontrar os cogumelos, os Basidiomicetos. Temos também os Zigomicetos, o nome comum seria mofo do pão, porque o fungo muito comum desse grupo aí são aqueles fungos filamentosos que ocorrem quando a gente deixa o pão, pães e outros materiais ricos em carboidratos. Quando a gente deixa exposto, começa a aparecer o mofo. Aqueles, na verdade, são fungos desse grupo aqui, geralmente, dos zigomicetos. Então temos dois grandes gêneros aqui, que são o gênero Mucor e o gênero Rhizopus, apresentando um esporo do tipo zigósporo, e também ocorrem em solos e plantas em decomposição. Aqui temos os Oomicetos, que é o bolor da água. São fungos aquáticos com hifas cenocíticas. Esse também, os zigomicetos, são hifas cenocíticas. Do gênero Alomices, esporo sexual do tipo oósporo e vivem na água. E o grande grupo aqui, importantíssimo, dos Deuteromicetos, que são também chamados de fungos imperfeitos, apresentando hifas septadas. Aqui temos inúmeros gêneros aí de importância agrícola, porque são muitos fungos fitopatogênicos, parasitas, etc. Aqui, por exemplo, o gênero Penicillium. Lembremos da penicilina. Esse gênero apresenta uma substância que é usada para fazer antibióticos. Então a gente já falou sobre ele. Então temos também os gêneros Aspergillus e o gênero Cândida. O esporo sexual é desconhecido e eles ocorrem basicamente nos solos, nas plantas em decomposição e nos animais. Aqui um pouco da importância dos fungos. Por que eles devem ser estudados? Por que a gente deve conhecer os fungos? Então, eles são muito importantes por causa de vários aspectos. Então, muitas considerações que eu faço aqui, eu já fiz também quando apresentei a aula sobre bactérias. Por exemplo, na fertilidade do solo. Por que os fungos são importantes? Porque eles promovem a ciclagem de nutrientes. Então, eles atuam no intemperismo das rochas, na mineralização da matéria orgânica, contribuindo, de modo geral, para a fertilidade do solo. Então, por exemplo, aqui, esse esquema. O importante aqui é a solução do solo, onde estão os nutrientes disponíveis para as plantas. Então, de onde vêm esses nutrientes? De diversos compartimentos. E o que é que os fungos têm a ver com isso? Vejamos, por exemplo, material de origem, rochas e minerais, fontes de nutrientes. A origem do solo está aqui nas rochas. Então, os fungos participam ativamente do processo de intemperismo, quebrando as rochas e liberando os nutrientes que vão futuramente compor a solução do solo. Então, esses nutrientes são absorvidos pelas plantas, elas completam o ciclo e formam matéria orgânica, liberam resíduos no solo. Os fungos, então, vão atuar aqui também.
promovendo a decomposição desses materiais orgânicos e liberando os nutrientes novamente para a solução. Então, esses são basicamente os dois compartimentos onde vamos ter atuação assim expressiva e altamente significativa dos fungos do solo. É claro que eles vão atuar de outras formas, por exemplo, na vegetação, como fazendo simbiose com as plantas, fazendo parasitismo. Então, mas esses são outros aspectos que vamos discutir posteriormente. Também no ciclo do carbono, nos ciclos biogeoquímicos dos principais elementos, os fungos também têm uma importância fundamental. Eles atuam na decomposição da matéria orgânica, devolvendo o carbono para a atmosfera. É claro que aqui eu não vou falar em detalhes sobre esse ciclo. Isso vai ser objeto de uma aula futura. O que eu quero mostrar para vocês é que os fungos são fundamentais em algumas rotas deste ciclo. Por exemplo, na decomposição das plantas terrestres. Então, as plantas absorvem o CO2, fazem fotossíntese, formam biomassa e caem no solo. Os fungos atacam essas plantas, devolvendo o CO2 para a atmosfera. Basicamente isso. Ou seja, é uma relação aí de saprofitismo, ou seja, os fungos se alimentam das plantas, dos resíduos vegetais e animais, devolvendo o carbono na forma de CO2 para a atmosfera. Então, um importante papel dos fungos no ciclo do carbono na natureza. Também no ciclo do nitrogênio, eles são muito importantes, porque apesar das bactérias atuarem de forma muito mais expressiva, porque participam de rotas mais numerosas do que os fungos, mas os fungos também atuam nesse ciclo de forma bastante expressiva e importante. Por quê? Mais uma vez, a questão da matéria orgânica. O nitrogênio se acumula no solo na forma de nitrogênio orgânico e os fungos, então, vão atuar nessa rota de transformações da matéria orgânica, dando origem ao amônio, que, por sua vez, vai ser absorvido pelas plantas ou continuar sendo transformado. Nesse caso, já entram em ação as bactérias, vai ser transformado em nitratos, e os nitratos vão sofrer uma série de processos, sendo ou devolvidos para a atmosfera, na forma da desnitrificação, ou absorvidos pelas plantas, ou lixiviados no solo. Mas o que eu quero destacar aqui é a atuação dos fungos nessa rota de transformações do nitrogênio orgânico, gerando o amônio, que é uma forma de nitrogênio fundamental, crucial no ciclo do nitrogênio. E também no ciclo do fósforo, não podemos deixar de mencionar também a importância dos fungos. Então, os fungos vão atuar em algumas rotas desse ciclo. Aqui a gente destaca dois gêneros, aspergillus e mucor, que atuam nas rochas fosfatadas, liberando fosfatos para o solo. Originalmente, o fósforo está nos minerais de fosfato, nas rochas fosfatadas, ou nos fosfatos de rocha. Então, os fungos vão atuar em cima dessas rochas, quebrando a estrutura dos minerais e liberando o fósforo na forma de íons de fosfato que vão ser absorvidos pelas plantas. Então, essa rota aqui é muito importante. Basicamente é aquela rota do intemperismo, ou seja,
Nesse caso específico, o intemperismo de minerais portadores de fosfato. É por isso que os fungos são muito importantes também no ciclo do fósforo. Além disso, as plantas e os animais também são portadores de fósforo orgânico. Plantas e animais, então, completam o ciclo, formam matéria orgânica, que é rica em fósforo, e esses materiais orgânicos, então, originados de animais e plantas, formam os detritos orgânicos que são atacados pelos micro-organismos, promovendo, então, o processo da decomposição, liberando novamente os fosfatos para a solução do solo. Esses fosfatos, mais uma vez, vão ser absorvidos pelas plantas. Então vejam que é um ciclo contínuo de absorção e perdas e ciclagem eterna de fósforo no sistema solo-planta. E agora falar um pouco sobre a ocorrência dos fungos. A gente está falando de fungos do solo, é claro que eles vão ocorrer no solo, mas a gente vai enfocar mais em termos de que regiões do solo, quais são os principais gêneros que vão ocorrer no solo, as condições para essa ocorrência. Então vamos fazer um pequeno comentário sobre isso. Em termos de quantidade de população, as bactérias são as mais numerosas. Na sequência vêm os fungos, mas pelo fato dos fungos serem multicelulares, serem maiores do que bactérias, eles apresentam uma biomassa bem superior em relação às bactérias. Então, entre os micro-organismos, é um dos que apresentam a maior biomassa. Mas a população é em torno de 10 a 4 a 10 a 8 organismos por grama de solo. Considerada uma alta população também. E no solo, dependendo da disponibilidade de alimentos e dos fatores que favorecem a atividade, vamos encontrar uma elevada taxa de crescimento de fungos. Então aqui são as condições, de modo geral, mais agradáveis para a ocorrência de fungos no solo. Aqui só para relembrar para vocês, temos a rocha que vai dar origem ao solo, né? Então, à medida que ocorre o intemperismo das rochas, elas vão se transformando em solo, vão se fragmentando, dando origem às camadas, aos horizontes. E aqui é na camada superior, onde há maior riqueza de matéria orgânica, a aeração é melhor, as temperaturas são mais agradáveis. Então é aqui na parte superior onde vamos encontrar a maior população de fungos. E aqui são as condições para a ocorrência dos fungos no solo. Então eles ocorrem numa ampla faixa de pH, que vai de 3 a 9. A umidade geralmente deve ser elevada. Então, fungos gostam de bastante umidade, em torno de 60% a 70%. Eles são geralmente mesófilos, ou seja, gostam de temperaturas médias, em torno de 25 a no máximo 40 graus. E todos eles são aeróbios, ou seja, o solo tem que ter oxigênio livre. Então aqui a gente coloca essa figura para mostrar a ocorrência de diversos grupos de organismos aí no solo, né? Então temos as bactérias, que ocorrem em torno de 5.000 quilos por hectare, fungos 1.200 quilos, as minhocas 1.100 e etc. Tem os outros grupos, protozoários, actinomicetos e algas, 700. Então aqui para dar uma ideia da quantidade. Então a gente pensa, são micro-organismos, então eles não vão assim, são insignificantes, não tem grande participação. Mas vocês vejam que, dependendo da população, podemos ter
em termos de bactérias, 5.000 quilos por hectare. Isso é uma coisa fantástica, um número altíssimo. Para os fungos, 1.200 quilos também é uma coisa. Imagine, por exemplo, que numa cultura normal você usa, digamos que você vai aplicar nitrogênio no milho. Você vai usar no máximo 120 quilos por hectare. Aqui é só para fazer uma comparação em termos de números. Nesse mesmo hectare você pode encontrar 1.200 quilos de fungos. Se você juntar todos os fungos e conseguir pesar, você vai... Então, só para dar uma ideia da importância e da ocorrência. Mas esses dados são muito relativos. Então, cuidado com o que a gente coleta aí na internet. Nos vídeos que eu recomendei que vocês vissem, Organismos do Solo, partes 1 e 2, eu coloco números mais reais. Entenderam? Então, não se deixem impressionar por esses números. Eu acabei de colocar, a biomassa de fungos é bem maior do que de bactérias. Por que os números estão invertidos? A gente tem que desconfiar dessas coisas que a gente extrai da internet. É por isso que eu sempre recomendo, pessoal, não estudem pela tipo Wikipédia e outras coisas. Estudem pelos livros clássicos, pelos livros que eu recomendo, pelos livros que são recomendados, porque os dados são mais confiáveis. Mas eu mantive esse slide só para mostrar como pode ser, assim, em termos quantitativos, a ocorrência desses organismos no solo, ou seja, coisas fabulosas, entendeu? Em termos de solos com muita matéria orgânica, com muita cobertura vegetal, tem quantidades altíssimas de fungos e bactérias. E aqui a gente coloca agora alguns gêneros que são muito comuns, que ocorrem com muita frequência nos solos agrícolas e naturais. Por exemplo, o gênero Alternaria. Por que eu escolhi esse gênero? São centenas, talvez milhares de gêneros registrados no grupo dos fungos, mas alguns são mais importantes porque são causadores de doenças, por exemplo. Esse gênero Alternaria causa doenças em diversas culturas. Aqui a gente coloca o perfil em termos de categorias taxonômicas, por exemplo, reino fungi, filo Ascomycota, subfilo Pesizomicotina, classe Dotideomycetes, ordem Pleosporales, família Pleosporácea e o gênero Alternaria. E nesse gênero vamos ter aí dezenas, talvez centenas de espécies e muitas são causadoras de doenças. Aqui, por exemplo, mostra um fruto de tomate sendo atacado aí por essa espécie de Alternaria solane. É uma das mais comuns. Vocês vão ouvir muito falar sobre essa espécie quando fizerem o curso de fitopatologia. Ataca muitas espécies de plantas, principalmente da família Solanaceae. Por isso que tem esse nome, Solane, porque ataca as solanáceas, como por exemplo o tomate. Vejam outra espécie atacada pelo Alternaria, mamão, que inclusive se chama mancha de Alternaria. E a espécie se chama Alternaria alternata. Vejam, causando esses aspectos aí, inutilizando totalmente o fruto para o consumo e para a comercialização. Aqui, em folhas de batata, que também é uma solanácea, né, a presença desse fungo, Alternaria solane, que também é chamada de mancha de Alternaria. Ataca uma grande parte da folha, impedindo a realização aí da fotossíntese. Nesse gênero aí, o Fusarium. E aqui
as classes, as categorias taxonômicas. Então, o fusário é um gênero muito importante que ocorre em muitos solos. Acabamos de falar sobre o mal do Panamá, né? É o Fusarium oxysporum. É um gênero muito agressivo e muito importante porque causam sérios prejuízos. Quer dizer, esse gênero causa sérios prejuízos em diversas culturas, principalmente na cultura da bananeira. Então vejam o número de... Aqui só uma amostra, né? Mas tem muito mais. Uma amostra de algumas espécies desse gênero Fusarium que ocorrem no solo. Então tem Fusarium chlamydiosporum, Fusarium ceruleum, Fusarium dimerum, aqui o Fusarium oxysporum, Fusarium sacchari, Fusarium solome. Então, dependendo do tipo da espécie, né, eles podem atacar diversas culturas. E aqui o aspecto que esse fungo assume quando cultivado em placas de Petri no laboratório. Aqui vemos a aparência de plantas de bananeira quando infectadas com Fusarium oxysporum. Então ela fica com as folhas totalmente amareladas e necrosadas. Aqui é um caso mais grave, não é, de ataque das plantas, então as plantas ficam prostradas, não é? Ou seja, não tem mais sustentação porque o fungo enfraquece totalmente a planta e ela tende a morrer. A murcha de Fusarium também ataca outras culturas. Quer dizer, é também um tipo de... a espécie Fusarium oxysporum, ou seja, essa espécie não ataca só a bananeira, mas também outras culturas, provocando esses sintomas: murcha unilateral, amarelecimento das folhas, comprometimento aqui do xilema, evitando aí a translocação de substâncias, água e nutrientes, porque se o xilema é danificado, a planta tende a murchar, a água não circula mais. Então é isso que essa espécie faz nessas plantas, por exemplo, de tomateiro. E o gênero Mucor, que também ocorre no solo, que é um gênero saprofítico, mas também pode atacar muitas plantas de importância agrícola. Aqui algumas espécies de Mucor, que é um gênero de células esféricas que apresentam mais ou menos 3.000 espécies. São bolores encontrados no solo e sistemas digestivos, em superfícies de plantas, grãos e material vegetal em decomposição. Então, por exemplo, há grãos armazenados. Se as condições de umidade não forem, assim, digamos, controladas, esse muco vai acabar com seus grãos, vai causar mofo e vai inutilizar. Então é muito importante, quer dizer, muito perigoso aí nos grãos armazenados. Eles gostam muito de carboidratos. E mesmo nas plantas em crescimento e produção, vejam o que acontece. É o típico mofo aí, não é? Aqui nas plantas de morango. Se as condições de umidade, temperatura, aeração forem boas, ele vai se instalar facilmente na sua plantação ou nos seus armazéns. E aqui algumas espécies do gênero Mucor, que são importantes e que ocorrem com muita frequência nos solos agrícolas. Isso, inclusive, é chamada de, nesse caso do morango, é chamada de podridão de Mucor. E com isso terminamos essa parte de fungos. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!